Maxwell, Deus abençoe, obrigado. Aos pastores, obreiros, Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe poderosamente. Presbítero Jorge, Deus abençoe, uma vez mais. Deus te abençoe. Capítulo 3, versículo de número 2, 1 e 2, depois o verso 17, 18 e 19. Abacuque 3 e 1 diz assim, oração do profeta Abacuque sob a forma de cântico. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra, em meio aos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O versículo 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu, diga, todavia eu. Olha para esse irmão e diga para ele, não sei você, eu estou falando por mim. Diga, todavia eu, não sei você, mas todavia eu, ele está dizendo, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, pois o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos, ou altaneiramente ao mestre de cântico para instrumentos de corda. Todos digam amém. Amém. Meus queridos irmãos, este livro ele é conhecido pelo capítulo 3, versículo 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e em meio aos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Os versículos 17, 18 e 19 também são bem conhecidos de todos nós. Mas este livro, ele está dentro dos profetas menores. Ele tem simplesmente 3 capítulos. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. O livro, ele tem 3 capítulos e poucos versículos. Todos nós conhecemos de cor e salteado esses 3, talvez esses 4 versículos que eu acabei de mencionar nessa noite. Mas Abacuque tem uma história. A história de Abacuque se desenrolou em 607 a 603 antes de Cristo. Ele foi profeta contemporâneo de Jeremias, de Daniel, de outros profetas. Ele profetiza acerca da sorte de Jerusalém. Em 607, 603, o rei era o rei Jeoaquim, que era filho do bondoso rei Josias. Tem Jeoaquim, tem Josias, Jeoaquim, Jeoacás, Joaquim e também Zedequias. E Zedequias é o último profeta, o último rei antes da destruição final de Jerusalém. E quando a gente olha para Abacuque, primeiro, seu nome quer dizer abraço. Diga Abacuque. Diga Abacuque. Quer dizer abraço. O nome Abacuque quer dizer abraço. Para Jerônimo Savonarola, ele diz que Abacuque é abraço, ou seja, Deus abraçou a nação de Judá. Para Martinho Lutero, o pai do protestantismo, Abacuque quer dizer que Abacuque lutou, ou abraçou a causa dele e lutou contra Deus. John Stott, o bispo Lightfoot e tantos outros vai dizer o seguinte: Abacuque é o profeta dos porquê. Porque nesses 3 capítulos, no capítulo 1 você vai ver a crise do profeta. Diga, a crise do profeta. Abacuque, como os demais profetas, eles tinham a finalidade única de receber uma mensagem de Deus e entregar a nação de Judá, a nação de Jerusalém, a nação de Israel. Ele era bem diferente, a função do profeta era bem diferente da função do profeta, porque o profeta tinha a função de ouvir Deus e entregar a nação, e o sacerdote, aliás,
diferente do sacerdote. Por quê? Porque o profeta, como Abacuque, ele recebia de Deus e entregava à nação. E o sacerdote, ele recebia da nação e ele entregava a Deus. É por isso que os profetas, todos os profetas do Antigo Testamento, todos eles não eram bem quistos em Jerusalém. Por quê? Porque a maioria de suas mensagens eram mensagens de juízo e de julgamento da parte de Deus para a nação. Todas as vezes que a nação de Judá, a nação do reino do norte, a nação do reino do sul, se desviava dos mandamentos do Senhor, Deus levantava os profetas com uma mensagem única e uma mensagem para trazer a nação de volta para Jerusalém ou para Deus. E este profeta também, como profeta da palavra hebraica Navi, que quer dizer aquele que fala, aquele que profetiza, ele tem uma mensagem de Deus para a nação. Porém, este Abacuque, ele é diferente. Por quê? Se você ler o primeiro capítulo, verso 1, 2, 3 e 4, Abacuque, ele tem uma perspectiva. Ele no capítulo 2, ele diz: Deus, até quando eu vou orar e o Senhor não vai responder? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me dar ouvido, Senhor? Porque Deus, o Senhor me permite ver iniquidade, pecado, destruição, a falta de lei, a lei que não se manifesta, o perverso que cerca o justo e a justiça que é torcida ou tolhida. Este profeta, ele tem uma reclamação, mas essa reclamação, ela não é endereçada à nação de Judá, porque toda a profecia do capítulo 1, ela tem um endereço. Ela não tem um endereço à nação, ela é endereçada a Deus. Por quê? Porque John Stott diz que Abacuque, ele tem uma mensagem, mas Abacuque não tem uma mensagem de Deus, ele tem uma mensagem para Deus. Abacuque no capítulo 3, ele está em confusão, ele está em crise. Por que ele está em crise? Porque ele endereça uma mensagem para Deus. Abacuque vai até Deus para questionar a Deus. A mensagem de Abacuque é uma mensagem de questionamento. Porque pela palavra, até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai dar ouvidos? Mas na ideia do profeta Abacuque, as coisas estão correndo solta. Já pega na mão desse irmão, no ombro dele, chacoalha e diga para ele: as coisas não correm frouxa com Deus. Não, pega, chacoalha e diga: as coisas não correm frouxa. Porque para Abacuque, irmãos, as coisas estão correndo frouxa. Abacuque, ele tem a ideia de que as coisas que estão acontecendo, porque aqui, mencionada por Abacuque, iniquidade, opressão, destruição, violência, contenda, litígio, falta de justiça, perverso que cerca o justo. Então ele está dizendo: Deus, as coisas estão correndo frouxa. Para Abacuque, as coisas estão acontecendo e Deus não está se importando. As coisas estão acontecendo como se as coisas estivessem frouxas. Deus não está mais. Eu tenho uma coisa para te dizer: Deus não deixa as coisas correrem frouxa. Levante a tua mão, porque eu tenho uma coisa: ao Deus que está trabalhando e operando milagres. Olha para esse abençoado e diga: as coisas no Brasil, você acha que está correndo frouxa, né? Não, diga para ele: mas tem uma coisa, Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque, ele vai questionar primeiro, porque Abacuque, segundo Hernandes Dias Lopes, Abacuque para ele, Abacuque acha primeiro que Deus está em silêncio. É por isso que ele está confuso. Porque ele está confuso? Porque ele está orando e Deus não está respondendo. Porque ele está clamando e Deus não está lhe dando ouvido. Para Abacuque, Deus está em silêncio. É por isso que Abacuque entra em parafuso, em confusão, em crise. Primeiro, Abacuque está em confusão e em conflito. Por quê? Porque Deus não está respondendo.
Segundo, Abacuque entra em confusão quando Deus o responde, porque quando Deus a responder a Abacuque, meu querido, Abacuque fica mais perplexo do que Deus em silêncio. Eu vou te dizer uma coisa, levante a tua mão, vai ter horas na minha e na tua vida que o silêncio de Deus será menos perturbador do que a resposta e a voz de Deus para as nossas vidas. Então olha para esse irmão e diga para ele: você quer que Deus te responda? Você está clamando a Deus, mas terá hora que o que Deus vai te responder vai te colocar em mais perplexidade do que o silêncio de Deus para a tua vida. Quando Deus a responder a Abacuque, Abacuque fica mais perplexo do que já está, porque Deus diz assim: Abacuque, eu vou permitir que os babilônios cerquem Jerusalém. Para Abacuque isto está ele entra em confusão. Por quê? Porque ele não acredita que o Deus dos céus, que tirou Israel do Egito, que trouxe Israel para a terra prometida, agora vai permitir que uma nação mais ímpia do que Jerusalém invada Jerusalém, subjugue Jerusalém. Mas tem uma coisa: quando Deus quer fazer, meu querido, quando Deus quer operar, coisas vão acontecer na nossa vida que vai mudar a nossa história, que vai mudar algumas coisas, alguns conceitos. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: Deus sempre tem o melhor para a nossa história. É por isso, talvez você não leu Romanos 8:28, quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O que eu estou dizendo é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ou seja, pastor Fábio, o Senhor está dizendo que a enfermidade coopera para um bem maior. Sim, pois o próprio Cristo Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: olha, vamos até Betânia, a casa de Tâmara, porque o nosso amigo Lázaro dorme. Aí os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, logo estará, logo ele vai sair do seu sono e vai acordar. E Jesus diz: não, eu estou falando da passagem da morte. Mas Jesus diz assim: e eu me alegro por não estar lá. Sabe por quê? Para que vós creiais. Sabe por quê? Porque esta morte, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Já levante, Taraquel, a Jorabara séria, já levante a tua mão. Sabe por quê, pastor Maxwell? Tem coisas que nos acontecem e a gente diz: Deus, por que está acontecendo isso? Porque Deus está dizendo: é para um bem maior, é para um bem maior, é para um bem maior. Então levante a tua mão. Ai, pastor Fábio, eu cheguei aqui, estou desempregado. É para um bem maior. Pastor Fábio, eu cheguei aqui e a situação está assim. Mas levante a tua mão e dá glória. Sabe por quê? É para um bem maior de Deus na sua vida. Olha para esse irmão e diga: as coisas não saem do controle de Deus. Tem hora que a gente planeja, porque Abacuque planeja algo. Tem hora que a gente planeja algo e não acontece como planejamos. Aí cheguei agora, e eu ia lá para ficar 5 meses. Falei: agora eu vou nos Estados Unidos novamente. Fui agora, voltei, tem 15 dias atrás. Falei: eu vou ficar 5 meses, vou trabalhar, vou pregar. Tinha umas agendas, alguns estados, e vai ser uma benção. Quando lá cheguei, aí eu que achei que ia ser, de repente fiquei 2 horas na salinha, quase voltei para casa, quase voltei para o Brasil. E eu falei: meu Jesus da glória, 2 horas, para no final a moça falar: olha, dessa vez, como você ficou o ano passado, 10 meses, dessa vez você só vai ficar 1 ano aqui, então seja bem-vindo, fique 1 ano, não dê extensão de vista. Eu falei: meu Deus, quando entrei, falei: Jesus, eu estava programando isso, e isso. É você assim, eu, né? Nós somos assim, isso. Aí Deus disse assim: mas eu farei diferente, aleluia. Irmão, no final, pastor, mas Deus me surpreendeu, irmão. Deus me surpreendeu mais do que me
surpreendeu ano passado, quando eu fiquei lá 10 meses. Deus fez algo sobrenatural, e tudo foi em dobro, tudo foi em dobro. Levante a tua mão, meu querido. Deus tem os seus planos, Deus tem os meus planos. Quando eu cheguei numa cidade chamada Mississippi, no estado do Mississippi, em Gulfport, eu cheguei lá, e Deus diz assim: eu te trouxe aqui, tu vai ficar um mês para um propósito neste lugar. Se preciso, Deus tem algo, Ele te tira lá de Samaria, te arrebata lá para a cidade de Gaza, ou para a rua chegando a Gaza, para você pregar para um, você deixa um monte e vai pregar. Mas sabe por quê? Porque Deus quer ser glorificado, porque Deus quer ser honrado. Então levante a tua mão, tem uma coisa para te dizer: essa situação vai ter uma reviravolta, e o Senhor será glorificado. Daraquel Axera Macana. Diga: Abacuque está em confusão, conflito. Primeiro, porque Deus está em silêncio. O silêncio de Deus não é inatividade divina. Deus pode estar em silêncio, mas Deus está atuando. Deus está em silêncio, mas Deus está operando. Deus está em silêncio, mas Deus está atuante na nossa história. E para Abacuque, primeiro, Deus não está respondendo ele. Segundo, quando Deus responde ele, ele fica mais perturbado ainda. E ele começa agora a questionar a vontade de Deus. Ele passa a questionar o inquestionável. Ele passa a questionar aquele que é soberano para todo o sempre, sempre, amém. Primeiro, ele passa a questionar a vontade de Deus. Ele passa a questionar a vontade de Deus. Ele diz: Deus, até quando, Deus? Ele diz: Senhor, eu não aceito isso. Quando ele diz até quando, na versão hebraica do texto, ele está dizendo assim: Deus, eu não aceito isso. Deus, eu não aceito de forma alguma, meu querido. Coisas vão nos acontecer que você não vamos querer aceitar. Mas aceitando ou não, não mudará aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus fará. Sabe por quê? Porque você não pode questionar Deus. Deus faz o que quer, a hora que Ele quer, Ele usa quem Ele quer, Ele faz com quem Ele quer. Então levante, porque com Deus que te chamou, Ele te chamou e não perguntou para alguém dizendo: eu posso escolher este, eu posso escolher aquela. Não, simplesmente Ele diz: eu te tirei de trás das malhadas e te fiz assentar com os príncipes do meu povo. Então levante a mão. Ninguém pode questionar a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha para esse irmão e diga: Deus te chamou. Diga: Deus te escolheu. E ninguém pode questionar a vontade de Deus. Pode ter saído da minha terra, pastor Marcos, lá de Xique-Xique na Bahia. Esses dias eu saí de Xique-Xique da Bahia, porque eu sou baiano de Xique-Xique. Eu comia café com farinha, pastores, porque não tinha o que comer. E esses tempos eu estava lá na Ocean Drive, na rua mais movimentada e na rua mais rica de Miami, comendo salmão, tomando Coca-Cola e dando glória ao Rei da Glória, dando glória ao Rei da Glória. Então levante a tua mão e chacoalha. Sabe por quê? Porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Chacoalha esse irmão, diga para ninguém pode impedir. Diga para ninguém pode impedir. Olha para ele e diga: você está me vendo agora? Diga para ele: olha, me trate bem. Olha para esse irmão. Irmãos, você vê o aqui e o agora, mas Deus vê lá na frente. Olha para quem está. Talvez você está do lado de um milionário. Talvez você está do lado, você está sentando do lado de alguém que daqui 5 anos será milionário. Daqui 5 anos, 10 anos, ele pode ser o prefeito dessa cidade.
daqui 5, 10 anos, ele pode estar voando em outras nações. Então olha, chacoalha o seu irmão e diga para ele: então, meu querido, me dá valor. Sabe por quê? Porque você ouviu o meu hoje, o meu agora. Eu estou pregando, talvez você chegou aqui de bicicleta, talvez você chegou aqui de carro, talvez você chegou aqui de moto, talvez você chegou aqui de Uber, talvez você chegou a pé. Mas uma coisa é certa: daqui 5 anos, Deus pode mudar a sua história. Então levante a tua mão para dar glória. Você vê o aqui e o agora, e Deus te vê além disso. O interessante de Deus é que Deus vê o além, aleluia. E uma coisa é muito interessante, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Isaías diz assim, que o nosso Deus, tem uma coisa, ele diz assim: o nosso Deus, ele chama a existência aquilo que não existe, ele traz existência. E mais, Isaías no capítulo 40, Deus diz assim: eu sou único e fora de mim não há Deus. Eu sou o único que chama a existência o que não existe, e eu sou o único que chama as coisas que não são como se já fora. Então, meu querido, aqui ninguém vai ser, aqui já é. Porque, pastor Maxwell, eu aprendi com Deus: Deus não te trata por aquilo que você foi, Deus não te trata por aquilo que você vai ser, Deus te trata por aquilo que você é. É por isso que Deus foi na rua chamada direita. Jesus apareceu na verdade no caminho de Damasco e se apresentou a Saulo, levou Saulo para dentro. Saulo entrou em Damasco, na Síria. Aí Deus aparece a Ananias e diz: Ananias, vai à rua chamada direita e pergunta por um homem chamado Saulo. Aí Ananias diz: Deus, chamado o quê? Saulo. E tem mais, Ananias, ele está orando, você não está, mas já tem 3 dias que esse rapaz está orando como Deus. Saulo, é o que eu ouvi. Deus diz: sim, Saulo, este mesmo. Deus, mas o Senhor não conhece Saulo? E Deus diz: não, me apresente Saulo. Deus, Saulo é o maior perseguidor da igreja. Saulo, ele traz carta das autoridades de Jerusalém para manietar os teus filhos e levar até Jerusalém para o Sinédrio. Saulo é o maior perseguidor. Deus disse: Ananias, Saulo para você, para mim não é Saulo, para mim é Paulo. Sabe por quê? Você está vendo o maior perseguidor da igreja, eu estou vendo o maior missionário da igreja de Cristo Jesus. Você está vendo Saulo que perseguia, eu estou vendo Paulo que é perseguido. Sabe por quê, Ananias? Vai, porque este é para mim. Olha para o seu irmão e diga: não sei para você, mas Deus está dizendo, Ananias, é para mim, Ananias. Este é para mim, um vaso escolhido. Então levante a mão, levante, é minha séria. Sabe por que eu digo isso? Porque tem gente que não queria que você estivesse aonde você está. Tem gente que não queria que você fosse o que você é, mas pode dar glória, pode adoração. Por quê? Porque Deus bateu no peito dizendo: este é para mim. Pode não ser para Ananias, pode não ser para os irmãos de Davi, pode não ser para os irmãos de José, mas é para Deus, é para Deus. Então levante a mão. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu. Olha para o seu irmão e diga: você é a escolha de Deus. Olha para esse irmão e diga: você é quem Deus escolheu. Quando Deus te escolheu, Deus não errou, aleluia. Pois Samuel diz: Deus,
é verdade, eu estou no lugar certo, porque já passou todos os filhos de Jessé, todos os 7 filhos de Jessé já se passaram, Deus. Será que eu errei a casa? Será que no GPS eu coloquei o endereço errado? Deus está dizendo, não, é aí mesmo onde você está, é aí mesmo. É por isso que Samuel diz, Jessé, tem mais algum filho? Aí Jessé diz, os 7 se passaram, tem mais um mancebo, tem mais um rapaz? Ele diz, sim, eu lembrei-me, agora eu tenho o 8º, eu tenho mais um, e este se chama Davi, e está lá com as ovelhas. Aí Samuel diz assim, mande chamá-lo, porque ninguém vai se assentar enquanto ele não chegar. Olha, meu querido, olha o Deus que escolhe, olha o Deus que chama, o Deus que chama e escolhe. Ele não erra, ele não erra, ele não erra. Ele diz, mãe, pastor Fábio, a minha voz é como a tua voz. É voz de taquara rachada. Uma vez eu fui louvar, o pastor diz, pastor Fábio, não louva, nem Deus te ouve, porque tu é ruim louvando, tu é ruim louvando. Aleluia. Pode ser de taquara rachada, o que seja, mas o que Deus te prometeu, o Deus soberano, que não falha e que não é homem para que minta, filho de homem para que se arrependa, ele fará, porque ele é Deus na tua história. Quem adora ele nessa noite? Quem glorifica aquele que nos chamou, aleluia, aquele que nos vocacionou, aleluia. E quando ele chama alguém, a sua vontade é soberana. Vou te dizer uma coisa, meu querido, nem Deus invalida o que Deus te prometeu. Você sabia ou não? Diga, nem Deus invalidará aquilo que ele me prometeu. Só eu, você, só nós podemos invalidar o que Deus tem para as nossas vidas, mas Satanás não pode invalidar, os homens não podem invalidar, porque se pudesse já tinha invalidado a obra de Deus na sua vida, a obra de Deus na minha vida. Mas tem uma coisa, eu estou cooperando para que a obra de Deus seja manifesta na minha vida. Levante a mão quem está cooperando. Sabe por quê? Eu digo, presbítero Jorge, tem gente que tem chamada, tem gente que é vocacionado, escolhido, mas ele está aguardando Deus fazer as coisas, ele está aguardando Deus fazer as coisas. Coloque a mão no ombro do seu irmão, chacoalhe e diga para ele, meu querido, você precisa ir, você precisa fazer alguma coisa, e a chamada de Deus vai se realizar na sua história. Diga comigo, eu preciso fazer a minha parte. Dia 14 estarei em Madrid, Málaga, Maiorca, Barcelona, Piemonte, lá em Roma, Alentejo em Portugal. Mas diga para o seu irmão, você precisa ir. O que Deus precisa é de uma pessoa que vai. É uma pessoa que seja disposto a ir, disposto a fazer. Olha para esse irmão e diga, há muitas promessas que ainda não se cumpriu. Porque talvez você, diga para ele, para ela, talvez você está retardando. Sabe por quê? Porque Deus nos fala, Maxwell, a gente não crê, a gente não faz, a gente precisa, irmão, a gente precisa. Eu entendi uma coisa, que quando você coloca a mão para fazer o que Deus te mandou, pastor Maxwell, não tem ninguém que vai barrar, não tem ninguém, não existe, pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Meu querido, é o recurso de Deus, é o recurso de Deus que será manifesto na sua vida para a concretização da obra de Deus na sua vida. E tem gente esperando. Pastor Maxwell, aí sabe o que ele faz? Ele não tira o passaporte. Ele quer viajar, mas não nem passaporte. Diga para o seu irmão, quer viajar sem passaporte, rapaz? Tu vai viajar só aqui no Brasil.
Diga, só que no Brasil. Diga para ele, você precisa tirar o passaporte. É a primeira coisa. O primeiro passo de Abacuque não é fácil. O teu primeiro passo não é fácil. Porque, meu querido, não é fácil dar o primeiro passo. Você acha que foi fácil para Pedro dar o primeiro passo? Não. Mas vou te falar uma coisa. Quem dá o primeiro passo, ele dá o segundo, ele dá o terceiro, ele dá o quarto. Quando ele vê, ele já está andando por sobre as águas. O primeiro passo não é fácil, mas eu tenho uma coisa para dizer. Quando você der o primeiro passo, você vai dar o segundo, o terceiro, daqui a pouco você está andando por sobre as águas. Daqui a pouco você está andando por sobre as águas. Sabe por quê? Porque o Deus que te fez a promessa soberano, que cumpre a sua palavra soberana, Ele está contigo e comigo, aleluia. Primeira coisa, Abacuque tem que entender que é um Deus soberano, que Ele faz o que Ele quer. Eu me recordo, eu tenho uma filha chamada Késia. Késia sempre viaja comigo, já viajou 4 vezes para os Estados Unidos. Toda vez que eu falo, vamos viajar, ela queria ir agora comigo. Eu falei, não, vai terminar os seus estudos. Aí, mas antes dela tinha o Mateus, 5 meses. Só que o Mateus morreu. Mateus morreu. Aí eu estava pregando. Aí depois da pregação me falaram. Aí eu vi a chamada e eu liguei. Quando eu liguei, Mateus faleceu. Aí eu fui lá na Unimed. Aí eu falei, Deus, eu não aceito. E eu fiquei naquela, não aceito, não aceito, não aceito. Mas um dia Deus falou assim, Fábio, aceitando ou não, mudará o que eu já fiz? Aceitando ou não, mudará o que eu fiz? Deus está dizendo assim, você precisa mudar essa sua atitude. Irmãos, é por isso que Deus falou, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você chegou já aqui, já orou 3 vezes, Deus, tira de mim, tira de mim, e está que nem Paulo. Aí a voz divina diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. O que Deus está dizendo é assim, olha, eu não vou mudar situações da minha e da sua vida, mas Deus nos dará graça para que conviver com esta situação, e tem mais, por essa situação e por essa fraqueza, Deus será glorificado. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim, que é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. É na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado, porque lá na frente ele vai dizer assim, sabe por quê? Porque uma coisa eu sei, quando eu estou fraco, aí sim eu sou forte, levante a tua mão, sabe por quê? A graça de Deus e o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diga, eu creio que é uma mudança nesta noite. Diga, eu creio que é uma mudança nesta noite. Eu orei, Deus falou, não mudará. E eu entendi que não mudará, e não mudou. E ele morreu, e ponto final. Não mudou. Mas eu mudei a minha atitude. Entendi que Deus é soberano. Faz o que quer, quando quer, com quem Ele quer. Usa quem Ele quer. Opera quando Ele quer, Ele faz. Ele nunca vai chegar atrasado, Ele nunca vai chegar adiantado. Diga para o seu irmão, Ele não chega atrasado. Por uma mulher mais de 60 anos, entre 60 e 70 anos, o anjo aparece ao esposo dela e diz assim, a tua mulher vai ficar grávida. Aí na mesma ele falou, não creio isso. Aí o anjo falou, agora tu vai ficar mudo. Zacarias, pai de João Batista, tu vai ficar mudo. E uma mulher tinha mais de 60 anos de idade. A mulher já estava avançada de idade, ele não creu, por quê? Porque para ele, a mulher estava amortecido o ventre da esposa
poder, mais de 60 anos poderia gerar filho. Mas será que ele não leu sobre Sara? Ele não leu sobre as mulheres da Bíblia? Ele, como sacerdote, ele não leu? Mas Deus não chegou atrasado na vida desta mulher Isabel. E quando o anjo deixa ela, vai ter uma moça. Aí chega uma moça com 17 anos de idade e hoje diz assim: olha, você vai ficar grávida. Mas tem uma coisa, é o poder de Deus vai descer sobre ti, você vai ficar grávida, e esse ente querido será o salvador da humanidade. Irmão, ela tem 17, a outra tem mais de 60, quase 70. Parece que Deus chegou adiantado na vida de Maria e atrasado na vida de Isabel. Não, Deus não se atrasa, não adianta. Deus chega na hora. Deus chega na hora. Levante a mão. Deus não está atrasado nessa situação. Deus não está atrasado. Talvez você se levantou e disse como Marta: Senhor, já chegou atrasado, porque já faz 4 dias e tem mais, cheira mal. E Jesus diz assim: não, Marta, eu agora, não agora, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou agora, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não se atrasa, ele chega na hora. Então levante a mão, porque eu vou profetizar que hoje, provera Deus, é o dia do seu milagre, é o dia da sua vitória, e que nessa noite saiamos daqui com posse do milagre para a glória de Deus. Diga: ele não chega atrasado, ele também não se adianta. Se Deus, ele tem uma nacionalidade, Deus é britânico, né? Fala-se da pontualidade britânica. Deus chega na hora, diferente da Índia. Da Índia você marca com o camarada 6, você não pode chegar 6, tem que chegar 7, porque isso é desrespeito chegar 6, tem que chegar uma hora depois. Mas Deus é britânico, imagina Deus indiano. Deus é pontual, é na hora dele, vinda a plenitude, pleroma no grego, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, aleluia, é no tempo, no kairós de Deus. Eu quero profetizar que no kairós de Deus, coisas vão acontecer sobrenatural. Eu vou dizer: pastor Maxwell, o senhor tem uma palavra de Deus, o senhor tem uma vocação de Deus, e os teus pés pisará outras nações. Não sei se você tem um passaporte, agora pegou, hein? Já tem, né, pastor Maxwell? Mas tu vai pisar para a glória de Deus. Há uma palavra forte de Deus através da sua vida. Deus assim, é isso mesmo, é 100% focado nas coisas dos céus, porque nas coisas dos céus eu te provejo, diz o Senhor Jeová. E digo assim para ti: a sua providência sou eu, teu dinheiro sou eu sou dono do ouro e da prata. Tu disseste assim para mim: se eu tivesse dinheiro, olha só, tu disseste, se eu tivesse dinheiro, eu faria assim, eu faria desse jeito, eu faria daquele jeito. Séria. Mas digo assim: eu sou dono do ouro e da prata. Idealizaste coisas grandes para a minha casa, para o meu reino, para a minha obra. E digo assim: eu sou Deus poderoso, que posso te dar tudo aquilo que você já almeja e já idealizou, diz o Senhor Jeová. E digo assim: os teus pés pisarão outras nações, porque eu te falei e eu vou cumprir, diz o Senhor Jeová. E digo: não se quieta tua alma, porque sou a tua providência hoje aqui, diz o Senhor Jeová. E quem crê, levante a sua mão e glorifique ao Rei da Glória. Diga: ele é o Rei da Glória.
E aqui para a gente encerrar, olha só. Abacuque estava em confusão, porque não entendeu o processo, porque não entendeu o que Deus estava fazendo, e ele passou a orar, e Deus o responde. 3 coisas. Primeiro, Deus o responde. Diga, Deus o responde. Primeira resposta de Deus diz assim: vede entre as nações, no versículo 5, vede entre as nações, olhai, observai, maravilhai-vos e desvaneçai-vos pela obra que eu estou fazendo. 3 coisas. Primeiro, é que Deus diz assim: Abacuque, olha o que eu estou fazendo. Deus não manda ele olhar para trás. Deus manda Abacuque olhar além daquela situação. Tem uma coisa, este livro, ele começa com lamentação e ele termina com cântico de milagre, de vitória. Ele começa com um profeta que se lamenta, dizendo por que isso, por que aquilo, por que daquilo outro. Ele tem uma tonalidade, ele tem um tom. O tom, que começa o livro é de lamúria, de lamentação, de queixume, de queixa, mas ele termina em forma de cântico, de louvor, de gratidão, aleluia. Sabe por quê? No capítulo 1, Abacuque olha para o lado. No capítulo 3, Abacuque olha para cima. No capítulo 1, Abacuque olha na perspectiva de Abacuque, mas no capítulo 3, ele olha na perspectiva de Deus. Ele olha na realidade de Deus. Deus o convida primeiro a ele ver. Deus poderia dizer: Abacuque, ouça. Não, ele diz: Abacuque, veja. Ele não diz: Abacuque, olhe, Abacuque, ouça. Não, ele diz: Abacuque, veja. Porque Deus está dizendo: Abacuque, eu te convido a ver como eu estou vendo. Olha para esse irmão e diga: Deus não está vendo como você vê. Deus não olha como você olha. Deus não enxerga como você enxerga. Talvez essa noite você está circunscrito aqui, agora, a situação, mas Deus está dizendo a Abraão: levanta os teus olhos, tira os olhos do chão, levanta os teus olhos e veja, veja, porque tudo isso eu te darei, diz o Senhor Jeová. Deus está dizendo, igreja: tira os olhos da circunstância e olha para aquilo que Deus está por fazer. A pergunta é: você pode ver além daquilo que você está vendo? Se eu te perguntar hoje: o que você está vendo no Brasil? O que você está vendo no Brasil? Diga para o seu irmão: você não vive em crise, você vive em Cristo. Você viu que a gente está circunscrito à política? Porque a política do país, porque é isso, irmão, na política do país, na pandemia, na política do país, a nossa igreja Madureira tinha, ela passou e o terreno entrou bem no terreno da CPTM. Meu Deus, que briga foi aquela? Passou, a CPTM brigou e ganhou. Aí a igreja teve que recuar 1 metro. Aí o pastor ficou bravo. Falei: glória. Ele ficou bravo. Ele disse: gente, tivemos que recuar a nossa igreja 1 metro. Mas aqui do lado tem um terreno aqui, e ele é grande, ele é amplo. Nós vamos construir uma igreja. Hoje é para 5 mil. Vamos construir uma igreja maior. Vamos comprar esse terreno aqui do lado. Oh, glória, vamos. Na pandemia eu estou dizendo, no tempo de Cristo. Mas só que é 4 milhões. Vamos comprar então? Vamos! Ele falou: os obreiros são os primeiros. R$70 por mês os obreiros tinham que dar. Já pegar o coisa 12 vezes 70. Mas o irmão passou 1, 2, e a nossa igreja ela está lá. E aquele terreno amplo, que dá 3 terrenos que era da nossa igreja, está comprado para a glória daquele que fez os céus e a terra. Não, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, meu querido, é que nós não estamos em crise, estamos em Cristo Jesus, aleluia. Estamos, sabe por que essa igreja cresce? Porque está em Cristo Jesus. Sabe por que a tua vida é abençoada? Porque você está em Cristo Jesus, aleluia. Tira os olhos, faça como Deus diz: Abacuque, tira os olhos dessa situação e olha o que eu estou fazendo. Deus está dizendo: erga os teus olhos, veja além
dessa situação. E aqui eu oro, quem pode ver além dessa situação? Porque estamos circunscritos ao aqui, ao agora, ao que está acontecendo, a isso, aquilo, outro, isso e aquilo. Irmão, Salomão diz, se você olhar a tempestade, olhar aí, você não vai semear, você não vai construir, você não vai sair do lugar, aleluia. Mas tem uma coisa para te dizer, que vem os dilúvios. Mas uma coisa, os dilúvios levarão uma coisa, vai fazer uma coisa, vai fazer a minha e a tua arca levantar, porque o dilúvio prevalece sobre a terra, mas não sobre a arca de Deus, sobre os meus negócios, sobre a tua família, a minha família, sobre os nossos filhos, nossa casa. Enquanto o dilúvio está vindo, a arca está subindo, a arca está se elevando, a arca está, levante a tua mão, arabacamanchoria. Tem gente, meu querido, que está crescendo, em tempo de crise está crescendo, em tempo de crise está acontecendo, sabe por quê? Porque aprendeu o ditado, enquanto uns estão chorando, eu estou vendendo lenço, meu querido, enquanto uns estão chorando, eu estou vendendo, enquanto estão chorando, eu estou crendo naquele que me fez a promessa. Diga glória a Deus. E eu vou ser profeta, porque Deus me deu essa palavra. Profetiza que o que estava faltando vai sobrar. Você crê? Deus já se profetiza que o que estava faltando. Diga para o seu irmão, o que estava faltando é o que vai sobrar. Diga para ele, o que estava faltando é o que vai sobrar. Diga, o que estava faltando é o que vai sobrar. 5.000 pessoas, o que estava faltando ali? Pães. E o que sobrou? 5 pães e 2 peixes foi multiplicado. Para quê? Para alimentar 5.000 pessoas e fartá-las. A ponto de dizer assim, não quero mais não, estou farto. Aí Jesus pergunta, os discípulos disseram, Senhor, está aí, todo mundo comeu, todo mundo está satisfeito, tem mais, sobrou alguns cestos. Ele diz, quantos? 12. Aí ele falou, rapaz, entendeu não, Pedro? Entendeu não? Diga para o seu irmão, entendeu não? Jesus disse, Pedro, você não entendeu ainda não? 12. Quantos discípulos tem, Pedro? Quantos apóstolos são? Pedro, você cria? Você não cria que eu ia multiplicar 5 pães e 2 peixes? Então leva um para casa. João, João, você vai levar o teu, viu, João? Porque você vai levar o teu, sabe por quê? Porque você também não acreditava. Tiago, vem aqui, você também. Os 12, cada um levou um cesto. Até quem não crê vai levar cesto para casa, mas vai dar glória a Deus. Até quem não crê, e pastor, tem coisa que até quem não crê recebe. Oh meu Deus, até quem não crê vai levar para casa para dar glória e dizer, ele faz, ele multiplica, ele opera, porque ele é Senhor. Eu vou profetizar que vai sobrar. Sobrou, todos comeram, sobrou, e cada discípulo levou para sua casa. Uma coisa que chama atenção em Abacuque, para me encerrar aqui, é que no capítulo 2 Deus o responde, no capítulo 3 ele se alegra. Ele se alegra por quê? Porque ele tirou os olhos de si e da situação e colocou os olhos em Deus. E ele escreveu dizendo assim, eu vou escrever esse capítulo aqui em forma de cântico. Ele é filho de Levita, ele é Levita, Abacuque. E ele vai agora, na sua profecia, ele vai escrever em forma de cântico. Aí no capítulo 3, 17, ele diz assim, ainda que. Então ele não está dizendo o que está faltando, ele está dizendo, ainda que, né? Diga para o seu irmão, você está chorando, não aconteceu nada, está chorando, rapaz? Dá para ele, nem aconteceu, você já está. Ele diz, ainda que a figueira não floresça,
ainda que não haja pois nos currais, ainda que as ovelhas sejam dispersas, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmão, no capítulo 2 ele fala sobre a nação, ele fala Deus é da nação, mas no capítulo 3 ele chama para ele a responsabilidade. É como Pedro e João. Pedro olhou lá no templo, e o camarada da porta chamada Porta Formosa, ou Porta de Nicanor, o camarada está esmolando, estende a mão e Pedro olha para ele, olha para João e diz, João, ele está querendo uma moeda. Aí Pedro olha e diz assim, olha, rapaz, vou dizer uma coisa para você, nós não temos prata e nem ouro, nós, não é, João? Você não tem, né, João? João diz, eu não tenho, eu sei que você não tem, você está duro que nem eu, mas eu, aí já não é, aí ele já não fala por João, ele fala por ele, nós não temos prata e não temos ouro, mas o que eu tenho, oh aleluia, o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Levanta e anda, diga, eu não sei você, mas todavia eu vou dar glória a Deus. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Tem coisa que eu posso falar por ele e por ela, mas tem coisas que eu falo só, eu não posso. Aí ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor que fez os céus e a terra, aleluia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, aleluia. O que ele está dizendo assim, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. Se você não crê, eu creio, irmão. Se você não acredita, fica sobre os seus pés. Se você não acredita, eu acredito. Olha para esse irmão e diga, se você não crê, eu creio. Se você não der glória a Deus, eu vou dar glória a Deus. Se você não acreditar, eu acredito. Se você não for, eu vou. Se você não fazer, eu farei. Aleluia. Oh, aleluia. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque a pergunta é, por que Abacuque se alegrou no capítulo 3? Sabe por quê? Porque Abacuque tem uma coisa para nos dizer. Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que o boi seja, ainda que as ovelhas sejam dispersas, o gado que seja, a macieira, minto, que seja, a figueira, ele está dizendo assim, ainda que essas coisas aconteçam, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe por quê? Porque a minha fé não está balizada, alicerçada, sustentada e fundamentada na provisão. Diga para o seu irmão, a provisão falha. Diga, a provisão falha, mas o provedor nunca falhará. Sabe por que Abacuque se alegrou? Porque ele diz assim, eu não creio, eu não estou colocando a minha fé na provisão, eu estou colocando a minha fé no provedor, porque a provisão pode falhar, mas o provedor nunca falhará. A provisão pode falhar, mas o provedor, igreja, ele nunca falhará na sua história. Raqueia Jurabaraquel Arate. Ele nunca falhará, porque ele é Deus. A provisão pode falhar, mulher, mas o provedor nunca falhará. Nunca a tua casa não falhará. Sabe por quê? Porque ele é o teu Deus. Ele diz, só se alegra na minha providência, porque eu sou provedor. Eu digo assim para ti, porque tem hora que inquieta a tua alma. Eu digo assim, somente se alegra. Eu estou fazendo algo novo. Um caminho aberto. Eu visito os teus. Visita a tua casa e diga assim,
dos teus e da tua casa cuido eu. Eu sou o Senhor da tua casa e faço nova todas as coisas. Eu, Senhor, salvarei alguém que você nem pensa. Talvez você até diga: Deus, esta, talvez Deus é difícil, mas eu digo: eu salvarei alguém dentre os teus para mostrar que eu sou Deus. Sabe por quê? Não há coração de pedra que eu não possa fazer. Levante aquela chora dos seus olhos que eu quero orar. Urabaracame churabacandara manaxéria. Urabacala barachuri me da canjarabara. Uriaparaba chura selvi. Uriapacame chua sai. Urabaquema chora baracia. Eu digo assim para ti: se prepara mais e mais para a minha vontade na sua vida, diz o Senhor Jeová. O que eu comecei na sua vida, eu, o Senhor Jeová, eu completarei, diz o Senhor Jeová. Sou o teu grandíssimo galardão. Te guardo, te livro, remiti a séria aquela. E digo assim para ti: conheço o teu coração, pois tu me disseste assim: Senhor Jeová, meu coração é para te servir. Você fizeste uma oração: Deus, me usa na terra. Tu disseste: Deus, eu não pedirei casa, carro, porque tudo isso, tu sabe tudo que eu preciso. Mas tu disseste: Deus, o que eu peço é a tua graça sobre a minha vida. Tu disseste: Deus, eu quero fazer a tua obra e quero fazer a diferença. Tu disseste: honra-me na terra para abençoar a tua obra. Eu digo assim para ti: a porta que eu abro para ti é uma porta de excelência, porque fizeste uma oração dizendo: Deus, me honra para me honrar a tua casa, porque conheço as privações da tua casa. Eu digo assim: eu abro uma porta de excelência. Com os meus olhos das beiras das águas, eu estou. Adora Ele nessa noite. Enquanto você adora Ele, Ele visita a tua casa, a tua família. Enquanto você adora Ele, Ele te dá saúde. Eu te dou saúde hoje aqui, porque tu me pediste saúde. Tu me oraste dizendo: Deus, o que eu te peço hoje é que tu me dê saúde. Eu digo: eu sou o Senhor Jeová Rafa, o Deus que cura toda enfermidade. Eu digo: mulher, eu visito a tua casa e os teus. Eu salvo, eu curo, liberto. Eu opero coisas maravilhosas, pois colocaste os seus em minha presença. E tu me disseste: Deus, eu acredito na tua palavra. Aquela palavra que o Senhor orou, Pai, dizendo: nenhum daqueles que tu me deste se perdeu. Eu digo assim: eu não perco nenhum daqueles que o Pai me deu, diz o Senhor Jeová para a tua vida. E digo: mulher, dos teus cuido eu, diz o Senhor Jeová nessa noite. Receba a minha cura, receba a minha cura agora. Séria. Coloque a mão no coração. Vou passar o nosso pastor. Coloque, eu quero orar. Coloque a mão no coração. Ó Deus, nessa noite, Pai,
Pai, eu oro pelos teus filhos, oro pela tua igreja. Pai, eu oro pelo teu povo nessa noite, Senhor. Eu oro pelas famílias. Eu oro por essas pessoas, Pai, que como a tua serva tem hora que diz: Senhor, não é fácil. Tu me disseste, não é fácil. Tu me disseste, tu me fizeste uma oração dizendo: Deus, tem hora que me falta força. Mas eu digo para ti, mesmo na tua pequena força, tu não duvidaste da minha bondade. Tu não duvidaste da minha bondade para com a tua vida, para com a tua história. Tu és um milagre, mulher. Tu és um milagre. A tua vida é um milagre. A tua história é um milagre. Satanás já quis te destruir, até a tua vida ceifar. Mas eu sou dono da vida, sou dono da morte, diz o Senhor. E digo para ti assim nessa noite: a tua pequena força não negaste o meu nome. E digo para ti hoje, remete a sé, eu estou contigo, diz o Senhor Jeová. E nessa tua causa que trouxeste diante de mim, colocando diante de mim, dizendo: Deus, essa causa está na sua mão. Esta pode chorar, esta situação, esta causa está nas tuas mãos. Eu não posso, mas tu pode. Eu não faço, mas tu faz. Eu digo assim: eu faço, diz o Senhor Jeová. Eu visito alguém, diz o Senhor Jeová. Eu farei, diz o Senhor Jeová. Oh Deus, te adoramos. Te adoramos. Faz assim com a sua mão. Em um ato próprio, faz assim com a sua mão. Fecha a mão e diga: eu recebo. Seu amor me persegue. Diga: eu recebo. Eu recebo aquilo que eu vim buscar nessa noite. Diga: eu recebo aquilo que eu vim buscar nessa noite. Varão, o Senhor é contigo. O Senhor é aquele que te fortalece, te ajuda. Tu colocaste os teus nas mãos de Deus. Tu disseste assim: Senhor, eu faço a tua obra, mas cuida dos meus. Cuida da minha casa, dos meus negócios, da minha família. E eu farei, e eu faço a tua obra. Eu digo assim, o Senhor diz, eu digo assim para ti hoje: tudo está em minhas mãos, tudo está em meu poder, diz o Senhor Jeová. Acerca da tua casa e da sua família e dos teus, eu cumprirei cada palavra, diz o Senhor Jeová. E digo assim para ti: farei algo grande que alegrará muito a tua alma e a tua vida. Há algo que espera, de há muito espera algo. Eu digo assim: há algo que tu espera muito. É há muito tempo e de muito. Eu digo assim para ti: eu farei. Eu estou fazendo, diz o Senhor Jeová. Eu estou fazendo, diz o Senhor Jeová. Eu, Senhor, estou te guardando. Te livrei, remissória. Eu te livro do carro. Eu te livro, eu te livro, te guardo, diz o Senhor Jeová. Já viste a minha mão poderosa sobre a tua vida, te guardando, e digo: a tua vida está nas minhas mãos. Eu digo: eu te alegrarei com milagre para os teus, diz o Senhor Jeová. E aquilo que vieste buscar, eu estou te entregando algo hoje. Eu estou te entregando algo hoje de excelência. Seu amor me persegue. Aleluia. Quem adora Ele? Para o nosso pastor, quem adora Ele, glorifique a Ele. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Se tiver alguém para Jesus aí, aceitando Jesus no final,
Procura o nosso pastor Maxwell. Pastor Maxwell, muito obrigado, Deus abençoe. Eu vejo muita coisa de Deus para a sua vida, e que se cumprirá para a glória do Eterno, porque tu já provaste e viste que Ele é bom. Deus abençoe poderosamente. Pastor Maxwell, eu sempre trago umas Bíblias, né, suspensório, Bíblia, umas coisas. Eu sempre, né, ofereço. Vamos dizer, nos abençoar. 17 anos passou, que não, Senhor, nunca cobrei para pregar. 17 anos. Mas o Senhor é bom, né? O Senhor tem sido bondoso para com as nossas. Eu estarei aqui no final, abençoar. Deus te abençoe poderosamente. Vamos aplaudir o Senhor nesta noite, recebendo o pastor Maxwell. Glória a Deus, amém, queridos? Glória a Deus. Tendo sua mão para cá para nos abençoar a vida do pastor Fábio. O pastor Fábio já esteve com a gente aqui, acho que não sei se uma, duas vezes, a terceira, não lembro agora, mas já esteve aqui com a gente bem no início, nesta casa, né? Em 5 anos a nossa igreja completa, né? E para a glória de Deus, prove a Deus dele retornar aqui. Amém? Vamos abençoar a vida dele. O pastor Fábio vive na estrada, vive na missão, vive nos países, na Europa, pregando, e Deus usa ele aonde ele vai. Então estenda a sua mão e abençoa a vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do pastor Fábio, que ele saia daqui, Senhor amado, ainda mais transbordando tudo aquilo que ele entregou para o nosso coração nessa noite, Pai. Que o Senhor em porção venha retribuir, Senhor amado, ao seu ministério em peso de responsabilidade ministerial, em peso, Senhor amado, aonde ele vai viver, Senhor, uma colheita abundante por aquilo que ele sabe o que está plantando. Certamente ele não temerá por aquilo que ele vai colher, Pai. Abençoa a vida dele, nós com a nossa casa o abençoamos em nome de Jesus. Pastor, Deus abençoe, uma vez mais, Deus abençoe em nome de Jesus. Querido, você que quer abençoar a vida do pastor depois, ele vai estar ali, amém? Deixa eu dar um aviso bem rapidinho. Não sei se tem aviso lá, tem aviso? Se quiser baixar um pouquinho, tá dando um negocinho, tá? Sábado agora, então, né? Esse sábado já foi mudado, sempre é o segundo sábado. Então nesse sábado agora vai estar o pastor Tiago, a pastora Thaís com a gente, né, do Lagoa da Sede aqui, adorando, louvando. E aquele cultão abençoado com jovens até 150 anos. Amém? Tem jovem até 150 anos aí? Então diga para alguém assim, é você que tem que estar aqui, irmão. Amém? Eu queria todos os homens aqui na frente, aproveitar que o pastor Fábio está de amarelo, né? É mês dos homens, né? É mês, na verdade, dos homens não, né? É mês, né, que foi comprovado, né? Comprovado diante de um moço nos Estados Unidos ainda, né? E hoje é mundialmente conhecido como mês setembro, mês 9, mês amarelo. Quem sabe o que diz no mês amarelo? Quem sabe sobre o que é? Suicídio masculino. Em 100%, irmão Toninho, 76% são homens. Vem cá, Marcelo, orar para o Senhor também. Vem com a gente aqui, Ricardo. Vem todos os homens aqui. Deixa eu só explicar isso aqui. Aproveitar o pastor está de amarelo, já vai abençoar todos nós homens aqui. Os machos. Amém? Tem macho aí, irmão? Então, assim, a gente conversava um pouquinho no início com o pastor Fábio, príncipe do Jorge. Por que mulher são 23, 24% que tira a sua vida? E pasmem vocês, mas todos os homens tiram a sua vida por final de relacionamento. A maior parte, 76%. Por quê? Porque homem não se abre, homem não conversa, mulher tem mais facilidade. Então, por homem, pastora, não conversar, ele prefere o quê? Romper com a própria vida. Então, são 76% de homens que tiram a sua vida. Já pensou? É bastante, não é? Então, por isso que mês agora a gente precisa orar pelo sacerdote. Por quê? Porque o homem, ele é provedor. Eu falava com os irmãos aqui no início, colocar uma mulher numa sala e dizer assim, uma carreta agora vai atingir teu marido, você se mata por ele? Ela vai dizer? Ela vai dizer? Não. Agora, se colocar uma carreta e uma mulher dizer para o marido, você se mata por ela, ele vai dizer? Sim. Por quê que uma mulher não dá vida pelo seu marido, mas dá vida por um filho? Você entendeu? Você está entendendo isso aqui, meu Deus? Então não adianta a gente brigar, ai mulher, isso não me ama, ela te ama. Só que não é a natureza dela não dar vida por você. A natureza é nossa, é do homem. Por isso o homem protege e provê. Qual que é o sacerdócio nosso? Provisão e proteção. E da mulher? Edificar a casa. Então a mulher que prospera a casa, não é o homem não, irmão. Tá? Só que também você tem que, não é se largar tudo na mão da mulher não, irmão. Amém? Você tem que ter um limite, tal porção que precisa. É a mulher, uma mulher sábia, ela edifica, ela prospera a casa. Amém? Então levante a sua mão, mulherada, abençoa a nossa vida
né? Você não sabe a carga que cada homem, cada marido no trabalho, a pressão que é na nossa mente, psicologicamente, sabe? Tem hora que parece que tem que se tornar algo pedagógico, não para ensinar a gente menina, né, porque a gente, né, a cabeça vai ficando desse tamanho, né, pastor? E Deus, ele é pedagógico às vezes, cirúrgico. Estenda as suas mãos para cá, pastor Fábio, põe as mãos sobre a cabeça desses homens para abençoar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, nós pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, está aqui também o William, o Roger, o Senhor, abençoe esse homem, Senhor amado, coloca, Senhor amado, pensamentos decisivos, coloque, Senhor amado, na vida do presbítero Jorge, do irmão Toninho, do Luiz, Pai, desse companheiro que está aqui, do Ricardo, do irmão Marcelo, diácono Marcelo, presbítero Zé, pastor Claudinei, diácono Braio, Senhor amado, pastor Fábio, que todos esses homens, Senhor amado, tenham uma mente alinhada, aplumada, Senhor, nenhum pensamento inflamado do diabo vai fazer os projetos do Senhor morrer, vai fazer a obra do Senhor parar na vida desses homens. Esses homens foram chamados para ser não apenas esposo, mas grandes homens sacerdotes dentro de uma casa, aonde vai, Senhor amado, realizar uma grande paternidade, uma grande masculinidade, um machismo, não, Pai, mas um macho, Senhor amado, aonde vai tomar, Senhor amado, o aplumamento espiritual e vai alinhar o coração com a sua esposa, com os seus filhos, e a nossa casa será bem sucedida e saudável na sua presença, em nome de Jesus. Então, ó amarada, né? Deus abençoe a vida de vocês. Pode voltar para o seu lugar, que Deus abençoe em nome de Jesus. Está aqui, pastor Ana, o homem. Glória a Deus. Então agora sábado, um culto de jovem, amém? Amém, irmãos? Quem vai vir diz glória a Deus. Aleluia, vai ser pancada que Deus faz. Eu acho que tem mais aviso, irmão, mas a gente passa aí no sábado. Fechou? Maravilha, estenda suas mãos então para a gente encerrar. Que Deus possa te abençoar. Presbítero Jorge, Deus abençoe uma vez mais sua vida. Em nome de Jesus, Presbítero Jorge é benção. Sempre traz aí uns varão abençoado para abençoar nosso coração. E só para cumprimento, hoje eu estava na mesa e o pastor Renato olhou para mim e falou assim: o pastor Marcos, você não vai tirar teu passaporte? Não. Eu já neguei 2 vezes para ir pregar em Portugal porque eu estava sem passaporte, irmão. 2 convites já. E aí o pastor agora veio aqui. E aí, né? Arrebenta, né? Por quê? Porque Deus está falando, faz, ó, tira teu passaporte. Né? E o pastor falou, você tem que tirar, porque você precisa para nós na próxima viagem agora que a gente vai. E o meu sonho, irmão, é ir para África, irmão. Tem um sonho de ir lá, Jorge. Sabe? O vivamento que está lá acontecendo, eu quero ir lá, né? Não interessa, se tiver rato para comer, não é come, irmão. Amém? Diz que o rato de lá é o preá, né, irmão? Não sei se é verdade, pastor.